Aliás, o que não dá para entender até o dia de hoje, já que estamos analisando a situação do ex-presidente, é porque o odeiam tanto como se ele fosse o responsável por tudo de ruim que aconteceu com o Brasil durante todos os governos anteriores. Se a gente joga uma lente de aumento, vamos a fundo investigar, tentar enxergar o que nós vamos ver. O que ele fez? Pois o povo, esse povo, que bate pesado, age como se ele fosse o responsável pelo mensalão, pelo petrolão, corrupção nos correios, nas merendas escolares, na distribuição de leites, nos desvios nos fundos de pensão e por aí vai. A impressão que se tem é que ninguém acredita no que aconteceu, nas denúncias comprovadas de corrupção nos governos anteriores. Sendo que há inúmeras declarações dos ministros do Supremo atestando isso, inclusive do presidente da Corte e do decano, que chegou a chamar as evidências de cleptocracia, a república dos ladrões de tanto que foi roubado no país. Os condenados da Lava Jato tiveram na figura do juiz Sérgio Moro apenas a porta de entrada para as condenações. Os desembargadores da segunda instância poderiam facilmente ter anulado as decisões de Sérgio Moro, mas fizeram isso? Não. Muito pelo contrário, não só confirmaram a condenação, como aumentaram também a pena, ou as penas para todos eles. Aí os casos foram para a terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e lá todos os ministros confirmaram mais uma vez a condenação, poderiam ter anulado também a decisão da segunda instância, mas não fizeram porque as provas eram muito contundentes. Os casos foram então para a quarta e última instância, o Supremo Tribunal Federal, e o que aconteceu ali? A Corte poderia ter anulado tudo também, mas resolveu confirmar as sentenças mais uma vez. Então Sérgio Moro foi o menos importante nesse processo todo. E, no entanto, ainda tem gente que duvida que tudo isso aconteceu. O presidente Lula alega até hoje que não havia provas concretas contra ele, ok? Vamos considerar isso. Mas e contra os outros condenados que confessaram suas culpas e devolveram dinheiro? Não há como negar isso. Ninguém do judiciário nega. E muitas dessas pessoas estavam debaixo do guarda-chuva dos presidentes da época, Lula e Dilma. Se eles não sabiam de nada, pelo menos cometeram um crime de negligência. E por si só, não poderiam mais continuar por não serem capazes de identificar as corrupções. Mas o problema agora é que muitos desses condenados na Lava Jato, com provas, estão de volta ao círculo do poder, exatamente como faziam antes, flutuando sob a atmosfera de estatais como Petrobras, Mineradora Vale, BNDES e o que mais vier a surgir como oportunidade. Se colar, eles entram de novo, mesmo tendo lei de proteção das estatais que proíbe justamente a entrada desses políticos. Você pode achar que eles aprenderam com o susto que tomaram na Lava Jato e que nunca mais irão fazer o que fizeram lá nos primeiros governos. Pode ser. Pode ser que você tenha razão. Mas gato escaldado tem medo de água fria. São pessoas tarimbadas e que agora teriam, além do conhecimento, muito mais cuidado e tempo para não cometer os mesmos erros que cometeram antes. Negar que a corrupção existiu é querer tapar o sol com a peneira, é querer ser alienado e alijado da realidade do nosso mundo moderno. É viver em uma fantasia e ser exatamente a presa fácil que esse pessoal manipulador deseja. Então, onde está a razão para crucificar Bolsonaro? O que ele fez foi apenas consertar o que estava estragado. Passou o tempo do governo dele todo tapando buracos, arrumando a casa para a segunda temporada. Muitos reclamam que ele deixou de fazer os avanços que o país precisava, mas na verdade ele deixou de repassar verbas da Lei Rouanet para artistas, deixou de investir na cultura, parou grandes obras por suspeitas de superfaturamento e não fez conchavo nenhum
com nenhum partido político para ocupar cargos no governo. O resultado foi um governo livre de denúncias escandalosas de corrupção e dinheiro sobrando, tudo arrumadinho para fazer o país crescer no segundo mandato. E quem faz os avanços hoje deixa um buraco imenso, enorme, que terá sim de ser tapado depois de um jeito ou de outro. Não tem para onde correr. Se não tiver como, vai cair em cima de quem? Dos estados e municípios? Não. Vai para cima de quem não tem como recorrer a lugar nenhum. O bolso do contribuinte. Isso mesmo. Você vai ter de pagar essa conta. E Bolsonaro é odiado por isso? Conseguiram, com o apoio da mídia, que também ficou sem a boquinha nervosa, fazer a cabeça dos demais, dos mais fracos e desinformados. E não estamos defendendo aqui nenhum e nem outro. Não estamos defendendo um em detrimento do outro. Não. Pode até parecer, mas se você olhar direitinho, vai perceber que estamos apenas fazendo uma análise nua e crua dos fatos. Foi ou não foi isso que aconteceu? Nós estamos acompanhando tudo, tudinho, desde o início. Estamos de olho o tempo todo.